Nós vamos começar agora uma série de vídeos onde nós vamos recitar e pensar e refletir sobre uma coleção dos textos budistas chamado Majjhima Nikaya. Essa coleção diz respeito a uma estrutura canônica budista Theravada, mas que existe também uma certa composição no cânone chinês chamado de Agama, Agamas médios, e que traz as composições medianas dos suttas ou agamas budistas, pertencentes a hoje Theravada, e que é classificado de uma certa maneira não muito neutra aí, no budismo chinês como Hinayana. Na verdade, Mahayana e Hinayana diz respeito a uma disposição mesmo de interpretação dos ensinamentos do Buda. O que é Hinayana diz respeito àquilo que é mais individual, o que é Mahayana é aquilo que diz respeito àquilo que é mais coletivo. É uma interpretação que hoje nós fazemos e consideramos ela mais acertada do que classificar sistemas de escolas como Hinayana e Mahayana. Bom, de qualquer maneira, nós começamos hoje esse estudo, que não é bem um estudo, é mais uma recitação e uma divulgação do conhecimento escritural budista, hoje Theravada, sobretudo Theravada, mas como eu disse, está no cânone chinês, também existe no cânone tibetano, né? Então, e como a gente sabe, o cânone mongol também é derivado do cânone tibetano e do cânone chinês, então está lá também. Então aqui nós temos, e o que seria o budismo Theravada? Então seria aquele que é mais predominante no sudeste asiático, né? Nos países que se compõem ali como países budistas, como Myanmar, Tailândia, assim por diante. Então nós vamos estudar de certa maneira, mas mais recitar esses textos de maneira que a gente venha conhecer o conteúdo deles, com o objetivo de divulgar um certo conhecimento científico de pesquisa de base, ou seja, de fontes escriturais, de modo que a gente possa ter uma visão ampla sobre esse conhecimento dessa religião milenar mundial. Bom, além disso, é interessante notar que nós estamos diante de um cânone que foi constituído por atualmente cerca de 2.500 anos, dependendo do calendário, né? E ele traz consigo a ideia de um mundo em diálogo, um mundo de religião em diálogo. Não diria em pé de igualdade, né, mas pelo menos em pé de igualdade cultural. Né. Em termos soteriológicos, em termos de lógica de sistema e assim por diante, não é igual. Né. Cada religião possui sua lógica e seus métodos soteriológicos e cada uma tem uma concepção de Deus. Agora, no budismo Theravada, no budismo Mahayana, em geral, né, no que diz respeito às fontes indianas, nós não temos a concepção de um Deus. É um sistema que a gente pode classificar como interdependente. Hoje, alguns lógicos dizem auto-organizativo e assim por diante. Tá bom? Então, vamos agora para nosso início, né, dessa investigação de leituras sobre os suttas, né, do Majjhima Nikaya. Sutras é um termo Pali, sutras é um termo sânscrito e o termo sutra já foi recepcionado na língua portuguesa. Né? A gente não precisa mais colocar itálico de acordo com as normas da BNT, né, porque nos trata de um termo estrangeiro, mas um termo interno. Agora, a palavra sutta, não. Ela ainda continua sendo uma palavra não recepcionada na língua portuguesa, por isso, de acordo com as normas de pesquisa, nós colocamos, particularmente a BNT, né, é a referência, no itálico, tá bom? Então, vamos agora para a recitação. Eu vou ampliar aqui a tela, vou tirar a minha, e aí nós começamos com a nossa recitação. Então, aqui, começando a nossa recitação, nós temos assim, então, todas as impurezas. Sabá, Savá, Sutta. Então eu ouvi. Certa vez o Buda estava hospedado perto de Savatthi, no bosque de Jeta, o monastério de Anathapindika. Lá o Buda se dirigiu aos mendicantes. Mendicantes, venerável senhor, eles responderam. O Buda disse o seguinte:
Então, o Buda se refere aos monges, não como monges e monjas, mas como mendicantes. A palavra bhikkhu, né, em Pali, ou bhikshu em sânscrito, significa mendicantes. O gênero é masculino, tá bom? Então, se fosse feminino, seria bhikkhuni, ou então bhikshuni, ok? Então, ao venerável Senhor, eles responderam, Buda disse o seguinte: mendicantes, eu lhes ensinarei a explicação da restrição de todas as impurezas. Ou se aplique bem a sua mente, eu falarei. Sim, senhor, eles responderam. O Buda disse o seguinte: mendicantes, eu digo que o fim das impurezas é para aquele que sabe ver, não para aquele que não sabe ou vê. Então nós temos essas marcações aí, 45, e temos algumas marcações aqui vamos dizer, em azul, né? Isso diz respeito à fonte que eu usei, que está no Sutta Central e está lá todo disponível, aberto, online. Só que está em inglês. Aqui se trata de uma tradução livre que a gente fez aqui para apresentar para vocês, tá bom? Então, em termos de direitos autorais, nós estamos livres deles, porque isso foi disposto, né, pelo próprio Sutta Central, sem a necessidade de disposição das fontes relativas a direitos autorais ou copyrights, tá bom? Então aqui nós estamos livres para fazer essa tradução sem essa necessidade. Mas voltando, então, mendicantes, eu digo que o fim das impurezas é para aquele que sabe ver, não para aquele que não sabe ou ver, pois aquele que sabe ver, vê o quê? Aplicação racional da mente, aplicação irracional da mente. Quando aplicas a mente racionalmente, surgem impurezas. E uma vez surgida, elas crescem. Quando aplicas a mente racionalmente, as impurezas não surgem. E as que já surgiram são abandonadas. Algumas impurezas devem ser abandonadas vendo, algumas por restrição, algumas pelo uso, algumas por perseverança, algumas por evitar, algumas por dissipar e algumas por desenvolver. Impurezas abandonadas por ver. E quais são as impurezas que devem ser abandonadas pela visão? Tome uma pessoa comum e letrada que não viu os nobres e não é hábil nem treinada no ensino dos nobres. O que são esses nobres? Esses nobres são aqueles que realizaram a paz definitiva. O termo em Pali é Arahant, em sânscrito Arya, okay? Ou Arhat também, né? Os dois termos, né? Tanto em Pali quanto em sânscrito, Arya significa ser nobres. Mas especificamente dentro do meio budista, nós normalmente encontramos o termo Arhat em sânscrito, Arahant em Pali, tá bom? Para dizer esses seres nobres. Por que são nobres? Porque ultrapassaram o sofrimento e suas causas. Nada tem a ver com a ideia de nobre medieval que tem terras e coisas afins. Não, aqui a única riqueza que eles têm é a paz definitiva. Okay? Qual a paz definitiva? Essa que está sendo dita aqui, que surge a partir do abandono das aflições, preocupações, delusões e assim por diante, que são chamadas de impurezas e que são abandonadas por meio de um caminho que diz respeito à meditação, aquilo que se fundamenta na razão e assim por diante. Né? O próprio Sutra diz racionalmente. Né? Então, continuando. Eles não viram pessoas verdadeiras e não são habilidosos nem treinados no ensino das pessoas verdadeiras. Eles, ok, do quem? Vamos voltar de novo. Tome uma pessoa comum, iletrada, que não viu os nobres e não é hábil nem treinada no ensino dos nobres. Eles não viram pessoas verdadeiras e não são habilidosos nem treinados no ensino das pessoas verdadeiras. Eles não entendem. E o que são essas pessoas verdadeiras? São esses nobres que eles estão dizendo, aqueles que buscam pelas 4 nobres verdades. E quais são esses que buscam as 4 nobres verdades? São aqueles que entenderam a verdade do sofrimento, a verdade das causas do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva para a cessação do sofrimento dentro do plano da razão natural, não do plano da razão revelada. Portanto, o budismo, que nós estamos vendo aqui, que é o budismo Theravada, trata de uma razão natural que o ser humano consegue alcançar racionalmente, sem o aparato de uma ajuda divina, uma ajuda revelada. Portanto, está no plano da razão natural. Bom, continuando. Eles não entendem a quais coisas devem aplicar a mente, a quais coisas não devem aplicar a mente. Por quê? Porque eles são comuns. Na época do Buda, eram pessoas que eram iletradas, né?
comum era não ter letramento, não ter educação, diferente do nosso tempo, que nós temos o Estado que prima pela educação, mas e por uma proposta de política que prima pela educação, mas na época do Buda não era assim. Então, voltando, então eles aplicam a mente a coisas que não deveriam e não aplicam a mente a coisas que deveriam. E quais são as coisas às quais eles aplicam a mente, mas não deveriam? São as coisas que, quando a mente é aplicada a elas, dão origem a impurezas não surgidas e fazem crescer as impurezas que surgiram, as impurezas do desejo sensual, o desejo de renascer e a ignorância. Essas são as coisas às quais eles aplicam a mente, mas não deveriam. E quais são as coisas às quais eles não aplicam a mente, mas deveriam? São as coisas que, quando a mente é aplicada a elas, não dão origem a impurezas não surgidas e abandonam as impurezas que surgiram. As impurezas do desejo sensual, do desejo de renascer e da ignorância. Essas são as coisas às quais eles não aplicam a mente, mas deveriam. Por causa da aplicação da mente ao que não deveriam e da não aplicação da mente ao que deveriam, surgem impurezas não surgidas e crescem as impurezas. É assim que eles aplicam a mente irracionalmente. Eu existi no passado? Eu não existi no passado? O que eu era no passado? Como era no passado? Depois de ser o que eu me tornei no passado? Eu vou existir no futuro? Não existirei no futuro? O que serei no futuro? Como estarei no futuro? Depois de ser o que me tornarei no futuro? Ou eles estão indecisos sobre o presente assim? Eu sou? Não estou? O que eu sou? Como estou? Esse ser senciente, de onde veio e para onde vai? Quando eles aplicam a mente irracionalmente dessa maneira, uma das 6 visões a seguir surge neles e é tomada como um fato genuíno. A visão meu eu sobrevive, a visão meu eu não sobrevive, a visão eu percebo eu como eu, a visão eu percebo que não é eu como eu, a visão eu percebo eu como que não eu. Ou eles têm tal visão: este meu eu é ele, aquele que fala, aquele que sabe, aquele que experimenta os resultados de boas e más ações em todos os diferentes reinos. Este eu é permanente, eterno e imperecível, durará para todo sempre. Isso é chamado de equívoco, o emaranhado de pontos de vista, o deserto de pontos de vista, a torção de pontos de vista, a esquiva de pontos de vista, o grilhão de pontos de vista. Uma pessoa comum e letrada que está acorrentada por pontos de vista não está livre do renascimento, da velhice e da morte, da tristeza, da lamentação, da dor, da tristeza e da angústia. Eles não estão livres do sofrimento, eu digo. Mas tome um nobre discípulo erudito que viu os nobres e é hábil e treinado no ensino dos nobres. Eles viram pessoas verdadeiras e são habilidosos e treinados no ensino das pessoas verdadeiras. Eles entendem a quais coisas devem aplicar a mente e as quais coisas não devem aplicar a mente. Então eles aplicam a mente a coisas que deveriam e não aplicam a mente a coisas que não deveriam. E quais são as coisas às quais eles não aplicam a mente e não deveriam? São as coisas que, quando a mente é aplicada a elas, dão origem a impurezas não surgidas e fazem crescer as impurezas que surgiram, as impurezas do desejo sensual, do desejo de renascer e da ignorância. Essas são as coisas às quais eles não aplicam a mente e não deveriam. E quais são as coisas às quais eles aplicam a mente e devem ou deveriam? São as coisas que, quando a mente é aplicada a elas, não dão origem a impurezas não surgidas e abandonam as impurezas que surgiram, as impurezas do desejo sensual, do desejo de renascer e da ignorância. Essas são as coisas às quais eles aplicam a mente e deveriam aplicá-la. Por não aplicarem a mente ao que não deveriam e aplicarem a mente ao que deveriam, as impurezas não surgidas não surgem e as impurezas surgidas são abandonadas. Eles aplicam racionalmente a mente. Isso é sofrimento, esta é a origem do sofrimento, esta é a cessação do sofrimento, esta é a prática que leva à cessação do sofrimento. E ao fazê-lo, eles desistem de 3 grilhões: visão substancialista, dúvida e equívoco de preceitos e observâncias. Estes são chamados de impurezas que devem ser abandonadas pela visão. 2. As impurezas abandonadas pela restrição. E quais são as impurezas que devem ser abandonadas pela restrição? Tome um mendicante que, refletindo racionalmente, vive restringindo a faculdade do olho, pois as impurezas angustiantes e febris que podem surgir em alguém que vive sem restrição da faculdade do olho não surgem quando há tal restrição. Refletindo racionalmente, eles vivem restringindo a faculdade do ouvido, o nariz, a língua, o corpo e a mente, pois as impurezas angustiantes e febris que podem surgir em alguém que vive sem restrição da faculdade da mente não surgem quando
há tal restrição, pois as impurezas aflitivas e febris, que podem surgir em alguém que vive sem restrições, não surgem quando há tal restrição. Estes são chamados de impurezas que devem ser abandonadas pela restrição. 3. As impurezas abandonadas pelo uso de algo. E quais são as impurezas que devem ser abandonadas pelo uso? Tome o mendigo, que, refletindo racionalmente, faz uso de mantos, apenas para afastar o frio e o calor, para afastar o toque de moscas, mosquitos, ventos, sol e répteis, e para cobrir as partes íntimas. Refletindo racionalmente, eles fazem uso de comidas esmoladas, não para diversão, indulgência, adorno ou decoração, mas apenas para sustentar este corpo, para evitar danos e para apoiar a prática espiritual. Dessa forma, porei fim ao velho desconforto e não darei origem a novos desconfortos, e terei os meios para continuar irrepreensível e uma permanência confortável. Refletindo racionalmente, eles fazem uso de alojamentos apenas para afastar o frio e o calor, para afastar o toque de moscas, mosquitos, ventos, sol e répteis, para se abrigar do clima severo e desfrutar do retiro. Refletindo racionalmente, eles fazem uso de medicamentos e suprimentos para os doentes, somente para afastar as dores da doença e promover a boa saúde, pois as impurezas aflitivas e febris que podem surgir em alguém que vive sem usar essas coisas, não surgem quando são usadas. Esses são chamados de impurezas que devem ser abandonadas pelo uso. 4. As impurezas abandonadas por perseverar. E quais são as impurezas que devem ser abandonadas por perseverar? Pegue o mendigo que, refletindo racionalmente, suporta frio, calor, fome e sede. Eles suportam o toque de moscas, mosquitos, ventos, sol e répteis. Eles suportam críticas rudes e indesejáveis, e eles suportam dores físicas agudas, severas, agudas novamente, desagradáveis e com risco de vida. Pois as impurezas aflitivas e febris que podem surgir em alguém que vive sem suportar essas coisas não surgem quando são suportadas. Esses são chamados de impurezas que devem ser abandonadas perseverando. 5. Impurezas abandonadas por evitar. E quais são as impurezas que devem ser abandonadas por evitar? Tome o mendigo que, refletindo racionalmente, evita um elefante selvagem, um cavalo selvagem, um boi selvagem, um cão selvagem, uma cobra, um toco, um solo espinhoso, um poço, um penhasco, um pântano e um esgoto. Refletindo racionalmente, eles evitam sentar-se em assentos inadequados, andar em bairros inadequados e misturar-se com maus amigos, quaisquer que sejam os companheiros espirituais sensatos que acreditam ser um ambiente ruim. Pois as impurezas aflitivas e febris que podem surgir em alguém que vive sem evitar essas coisas não surgem quando são evitadas. Estes são chamados de impurezas que devem ser abandonadas, evitando. As impurezas abandonadas pela dissipação. E quais são as impurezas que devem ser abandonadas pela dissipação? Tomemos um mendigo que, refletindo racionalmente, não tolera um pensamento sensual, malicioso ou cruel que surgiu, mas desiste dele, se livra dele, o elimina e o oblitera. Eles não toleram nenhuma qualidade ruim e inábil que tenha surgido, mas desistem delas, livram-se delas, eliminam-nas e obliteram-nas, pois as impurezas aflitivas e febris que podem surgir em alguém que vive sem dissipar essas coisas não surgem quando são dissipadas. Estes são chamados de impurezas que devem ser abandonadas pela dissipação. 7. As impurezas abandonadas pelo desenvolvimento. E quais são as impurezas que devem ser abandonadas pelo desenvolvimento? É quando o mendigo, refletindo racionalmente, desenvolve os fatores de despertar da atenção plena, a investigação de princípios, energia, êxtase, tranquilidade, imersão e equanimidade que dependem da reclusão, do desaparecimento da cessação e amadurecem como o desapego. Pois as impurezas aflitivas e febris que podem surgir em alguém que vive sem desenvolver essas coisas não surgem quando são desenvolvidas. Estes são chamados de impurezas que devem ser abandonadas pelo desenvolvimento. Agora tome o mendigo que, ao ver, desistiu das impurezas que deveriam ser abandonadas pela visão. Pela restrição, eles desistiram das impurezas que deveriam ser abandonadas pela restrição. Ao usar, eles desistiram das impurezas que deveriam ser abandonadas pelo uso. Ao perseverar, eles desistiram das impurezas que deveriam ser abandonadas ao perseverar. Ao evitar, eles desistiram das impurezas que deveriam ser abandonadas ao evitar. Ao dissipar, eles abandonaram as impurezas que deveriam ser abandonadas pela dissipação. Ao desenvolver, eles desistiram das impurezas que deveriam ser abandonadas pelo desenvolvimento. Eles são chamados de mendicantes que vivem restringindo todas as impurezas, que cortaram o desejo, que desataram os grilhões e, compreendendo corretamente a presunção,
porão fim ao sofrimento. Isso é o que o Buda disse. Satisfeitos os mendigos aprovaram o que o Buda disse. Então aqui nós chegamos ao final da nossa recitação e espero que vocês tenham gostado, e nos próximos vídeos nós vamos tentar chegar até o final da recitação de todo o cânone Majjhima Nikaya, que são cerca de 100 e poucos aí sutas, tá bom? Para que você vá conhecendo esse fundamento de uma das escolas principais dos budismos do mundo hoje. Muito obrigado, espero ver você na nossa próxima recitação. Até mais.